Meu querido amigo Jeremias Neto, olha, a minha filha, de todas as qualidades, e ela sempre teve muitas, mas aqui eu quero destacar o fato de que a Fernanda sempre foi muito carinhosa, comigo, com o pai, com os irmãos. Carinhosa era uma qualidade que a minha filha possuía, nasceu carinhosa, desde bebê era carinhosa. Saindo daquela fase mais infantil, entrando na adolescência, continuava sendo carinhosa. Carinhosa a ponto de querer fazer um carinho, um afago, sabe? Deitar a cabecinha no ombro da gente, ou o contrário, pedindo para que deitássemos a cabeça no ombrinho dela. Então Fernandinha, Nanda para os íntimos, sempre foi muito carinhosa. E muito ligada à família também. A Fernanda era ligada mais com o pai. Ela sempre teve. Dizem que filha, mulher é mais ligada com o pai. Então a Fernanda não fugiu à regra, não. Ela e o meu marido sempre foram confidentes. Eu, mãe, sim, ela nutria por mim muito respeito, muito carinho, mas era com o pai que ela se abria, era com o pai que ela dizia as coisas que estavam lá guardadas no coração, era com o pai que ela revelava os segredos mais íntimos. E foi para o pai dela que ela contou, não que eu fosse uma mãe repressora, não que eu fosse uma mãe que iria censurá-la, não é isso não, mas foi para o pai que ela decidiu contar. Pai, eu tô apaixonada, pai. Eu tô apaixonada, pai. Eu preciso contar para o senhor. Eu me apaixonei e eu queria que você soubesse disso. Ele é um menino incrível. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele se parece muito com o senhor, inclusive, no caráter, na bondade. Filha, que bom. Mas você ainda, não se esqueça, você tem 16 anos. Você é uma menina ainda. Pai, eu sei, eu sigo exatamente aquilo que o senhor me ensinou, mas eu queria que você soubesse, eu não tô namorando ainda, mas eu acho que eu vou começar a namorar. Foi pro Joaquim que ela contou tudo. Joaquim, o meu marido. Fernanda, a minha filha. Então veja, ela contou para o pai primeiro. E isso até provoca em nós, que somos mães ou numa outra relação, até um pouquinho de ciúme. Mas foi ele, Joaquim, quem me contou naquele dia pedindo que eu guardasse segredo e eu assim o fiz. Porque eu falei, eu vou esperar a Nanda contar para mim. Mas ela veio contar para mim sobre o namoro quando ela de fato começou a namorar, porque ela procura o pai dizendo estar apaixonada por um garoto do colégio. Ei, entenda você que está ouvindo a história, a minha filha contava 16 anos, apenas 16 anos. Ela havia contado para o pai que estava apaixonada e que aquela paixão muito provavelmente terminaria em namoro. Para mim, sua mãe, ela vem contar quando começa o namoro. Filha, verdade, filha, que bom! Como é que ele é? Mãe, ele é assim, ele é assado, ele é mais velho que eu, ele tem 18 anos. Poxa vida, então, já maior de idade. Ele tirou carteira de motorista agora. Ele é muito carinhoso, mãe, ele cuida de mim, ele me acompanha em tudo, ele é um companheiro, um respeitador. Oh, filha, que legal! Qualquer mãe e pai vibrariam com essa notícia. A minha filha não era mais uma criança de 10 anos, não era ainda mulher, porque contava apenas 16, mas tinha uma cabeça muito boa. Porque nós, eu e meu marido Joaquim, a educamos de fato, com princípios, com bons costumes. E isso ela sempre respeitou e levou a sério. Então ela trouxe um menino em casa, porque nós queríamos conhecer. Nanda, então faz assim, vamos marcar um almoço, você o traz aqui para que a gente o conheça. E depois, é claro, eu e o teu pai, a gente
faz questão de ir na casa dele, de encontrar a família dele, o pai e a mãe dele. Mãe, então, deixa eu te contar. O que foi, filha? O César, ele não tem pai e não tem mãe. Como assim, filha? Morreram? Então, mãe, morreram. Os pais dele morreram num acidente de carro. Ele foi criado pela avó materna. Os avós, né? O avô e a avó, com quem ele vive, inclusive. Então ele virá aqui, eu já até falei com ele sobre isso, mas ele não tem pai nem mãe. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, ele era muito pequenininho quando os pais morreram. E sinto que isso não o traumatizou, embora, lógico, pai e mãe fará falta sempre na vida de qualquer ser humano. Mas no caso dele, eu acho que não fez muita falta não, porque o avô e a avó, nossa, mimaram demais o César. A senhora vai conhecer. E Jeremias Neto foi exatamente isso. O César veio na minha casa, já namorando a minha filha, mas aí há aquele pedido oficial de posso namorar tua filha, como se já não estivesse namorando, sabe? E aí eu fingi que não tava, né? Não pode. O meu marido Joaquim também fingiu que não sabia, né? Que não sabia de nada, não pode. E começou o namoro. Fomos até a casa dos avós do César. O César perdeu os pais, mas olha os avós dele, maravilhosos. Os avós dele, incríveis. Uma senhora muito simpática, um senhor muito simpático. Foi assim que nos tornamos grandes amigos. Foi assim que começamos a frequentar a casa uns dos outros, porque eles vinham na minha casa, eu digo os avós do César, e eu também ia à casa deles. E foi numa dessas visitas que a avó do César, namorado, entenda bem, ó, o César, namorado de minha filha, da Nanda. O César 18, a Nanda 16. Ele criado pelos avós. Eu, como mãe, tenho que investigar tudo, porque sempre fui também muito cuidadosa e zelosa. Eu estava entregando uma filha extremamente carinhosa nas mãos de um homem já. Porque 18 anos já é um homem. E um dia numa conversa, num bate-papo com a avó dele, ela me relata um negócio diferente. Silvia, deixa eu te contar uma coisa. Pois não. Você sabe que esses anos todos que eu tenho cuidado do César, o César veio morar comigo ainda muito pequenininho. Ele tinha 6 anos, quando minha filha e o meu genro morreram num acidente. O César nunca teve problemas, não, com exceção de uma vez que eu me lembro. A gente estava falando sobre o comportamento dos filhos. Eu me lembro, ainda na 4ª série, ele brigou com um menino, um coleguinha de sala. E nessa briga ele pegou uma caneta e enfiou a caneta na mão desse coleguinha. Aquilo me causou muito susto e espanto, porque ainda era uma criança do 4º ano do primário. Ele enfiou essa caneta e foi um bafafá. Eu levei a um psicólogo e o psicólogo disse que aquilo era de fato rebeldia, por não se conformar com a perda precoce do pai e da mãe. Nós o tratamos e ele nunca mais teve nada. Jeremias, aquilo me levantou uma... Nossa, mas... Dona Elizabeth, ele enfiou uma caneta enfiou. Ele na briga... Diz que ele ficou tão nervoso na sala, tão nervoso, que ele pegou uma caneta e enfiou na palma da mãozinha do garoto. Teve até que passar por uma cirurgia. Nada de mais grave ocorreu, exceto o fato de ter que ir na escola e ter que se explicar para o pai e para a mãe da criança, enfim.
mas todos compreenderam e viram que se tratava. Ele até sofreu bullying por isso, porque ele ficou, o pessoal, né, os meninos ficaram com medo dele. Mas olha, foi o único, assim, para não dizer a você que tudo passou em branco, este foi o único ato isolado do César, meu neto, que eu posso te contar como algo diferente no comportamento dele. Mas isso já tem tantos anos e Jeremias, o assunto pulou, né? E fomos para outro assunto, mas aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha. Porque eu pensei comigo, o que leva uma criança que está na quarta série primário, naquela época, primário, não tinha essa coisa de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, nono ano, não, primário. Eu falei, mas ele pegou uma caneta e enfiou na palma da mão do coleguinha, fez terapia, frequentou o psicólogo. Ok, o fato de ter perdido o pai e a mãe num acidente, isso descompensa qualquer criança, mas eu não sei se isso seria para tanto. Mas o tempo passa, o namoro da minha filha progride e já se completam 2 anos do namoro entre Nanda, minha filha, que agora não tem mais 16, já passou dos 18 anos, e do César, o neto mais mimado do Brasil. Eu brinco dizendo isso, o César é o neto mais mimado do Brasil, porque os avós só têm a ele. Então todo o carinho, todo o amor e dedicação são dedicados a ele. 2 anos de namoro, ele 20, minha filha 18, quer dizer, ele quase 21, porque são quase 3 anos na verdade. E aí eles chegam em casa com a novidade, olha, a gente vai casar. Casar? A gente vai casar, mãe. Não. Filha, Nanda, não, você é jovem, você tem que fazer uma faculdade. Não, mãe, eu sei que eu tenho que fazer uma faculdade, mas o César está muito bem empregado, nós nos amamos, as famílias já se conhecem, todos já se conhecem, nós vamos nos casar. Mas como assim casar? Não, mãe, não estou falando que é hoje o casamento. Não é hoje, assim, mas daqui a 1 ano, né? A gente está se casando, é o tempo de preparar a casa, de preparar a festa. Jeremias, um pai e uma mãe não tem nenhum outro argumento a não ser aceitar aquilo. Porque por mais que você lute contra e diga o que é correto ou o que deixa de ser correto, um filho sempre vai pender para o lado dele. O pai e a mãe sempre vai ceder à vontade de um filho. E foi o que eu e o meu marido, o Joaquim, fizemos. Silvia, fique tranquila, eles se amam, ela já é maior de idade, vamos ajudá-la nesse casamento. Não vai dar para fazer um casamentão como nós sonhamos, mas ele é um bom rapaz. Vamos ajudá-la, pelo menos, sei lá, uma festinha para 100 pessoas, eu acho que a gente consegue, né? É nossa filha e os avós também vão ajudá-lo. Vamos nos unir e vamos ajudar nisso. Tem até aquele apartamentinho que a gente tem, que eu estou pagando ainda. De repente a gente pode dar uma força para eles. Se a gente não fizer pela nossa filha, vamos fazer por quem? E foi assim que nós embarcamos nessa história de casamento. Lembre-se, ela apaixonada por ele apaixonado por ela, ele mimando ela muito carinhosa, ele mais ainda. Se ela era carinhosa, minha filha, ele mais ainda, ele a cobria de beijos, carinhos e bombons. E durante esse 1 ano que antecedeu o casamento, tudo transcorreu da melhor maneira possível. Eu, na medida do possível, fiz todos os gostos da minha filha, do vestido de noiva, embora simples. Sim, eu queria dar uma festa para 300 pessoas. Eu queria dar uma festa num mega buffet, não dava. Mas naquilo que o meu dinheiro alcançava, eu ajudei e muito a minha filha. Que no dia do casamento ela estava deslumbrante. Chegamos ao dia do casamento. Chegamos aquela tarde de sábado,
Estávamos vivendo o dia de noiva da minha filha. Estávamos vivendo um tempo de alegria ao lado de minha filha. E de repente o relógio vai avançando. 1, 2, 3, 5 da tarde. Estávamos saindo do salão. Ela iria se casar numa igreja pequenininha, próxima de casa. Dali iríamos para um buffet. Tudo como manda o figurino. Eu estava no salão com ela, o pai esperando na porta para levá-la. Até que o meu celular tocou. Ela se arrumando, se maquiando, se preparando, cabelo, dia de noiva. Você sabe como é isso, né? Dia de noiva, o meu celular tocou. Quando tocou, eu vi que era a dona Elizabeth, a avó do César. Alô, Silvia. Oi, dona Elizabeth. Já estão na igreja. Silvia, eu preciso te contar um negócio, Silvia. O que foi, dona Elizabeth? Elizabeth é a avó do César. O que foi? A senhora está com a voz estranha, tá tudo bem? A senhora está nervosa, está casando o neto, né? Silvia, o César, ele o quê? O que tem? O César sumiu. Como sumiu? A senhora deve estar nervosa. Calma, chama o teu marido. A senhora está nervosa, calma, se assente. Jeremias, nisso eu dentro do salão, eu vou para uma sala à parte para que a minha filha Nanda não ouvisse o papo. Dona Elizabeth, calma, respira. O que está acontecendo? Eu vou te contar. Ele amanheceu em casa, ele estava muito pensativo essa semana. Ele ontem, eu peguei chorando, perguntei o que era, ele disse que era emoção. E hoje eu entrei no quarto dele, eu fui procurá-lo, eu fui acordá-lo. Não tinha ninguém, eu abri o guarda-roupa, as roupas não estavam, o César fugiu. O meu neto fugiu, eu não sei, o meu neto fugiu. Pelo amor de Deus, a senhora está de brincadeira comigo. Isso é pegadinha no dia do casamento. Pelo amor de Deus, dona Elizabeth, a essa hora não, daqui 1 hora os dois se casam. Não vai ter casamento. Não vai ter casamento, o noivo fugiu. Eu tô desesperado aqui com o meu marido, já ligamos para todo mundo, ele não acha ele em lugar nenhum. Jeremias, eu vou explicar em rápidas palavras a você e ao teu ouvinte. Não houve casamento nenhum naquele dia. Por quê? Porque o noivo sumiu. O noivo sumiu, mas sumiu assim. Quando eu digo sumiu, é sumir sem deixar rastro. Ninguém viu, ninguém sabe para onde foi, ninguém viu sair, ninguém viu nada. Festa de casamento cancelada, religioso cancelado, maquiagem desfeita, vestido arrancado à força. Minha filha tem um ataque histérico dentro daquele salão. Foi uma gritaria, uma mistura de revolta
com uma porção de coisas, e lá se vão, meu amigo, 5 longos anos. É isso mesmo que você ouviu. 5 longos anos sem nenhuma notícia do César. 5 longos anos sem saber para onde foi, o que fez, se está vivo, se está morto. Para se ter ideia, o avô do César faleceu. Tem coisa de 2 anos. A avó colocou um detetive particular, nada. O meu marido fez alguns contatos, nada. E minha filha? Minha filha acabou. Deixa eu dizer uma coisa para você e teu ouvinte, a minha filha acabou. Porque o pior mas o noivo fugiu. Fugiu para onde? Não, mas o noivo deu uma ligação. Que ligação? Não, mas o noivo morreu, tá onde? Ninguém sabe nada. Até que a minha filha, mergulhada na tristeza, é convidada por uma amiga e vai até uma igreja evangélica. E dentro dessa igreja evangélica, ela vai num culto especial, convidada por essa amiga, vendo a amargura da minha filha, vendo o que minha filha está passando nos últimos 5 anos. Ela, neste culto, nessa igreja, Deus se utiliza de um profeta. E esse profeta olha para ela e diz exatamente tudo que aconteceu. O profeta disse tudo, mas assim, com nomes, datas, detalhes. Ele disse tudo o que aconteceu. E deu uma palavra para minha filha que reacende toda a história. Qual? Moça, o César está voltando. Minha filha no meio de uma igreja, você imagina, sem ninguém saber a história dela. Para se ter uma ideia, moramos na extremo zona sul. Ela foi no extremo leste de São Paulo. Minha filha não tem rede social, minha filha não tem Instagram, Facebook. Minha filha se anulou nos últimos 5 anos. E aí Deus usa esse profeta para dizer, o teu noivo, que lhe deixou no dia do casamento, e não foi porque ele quis, está chegando, está voltando. Eu estou desesperado e por isso te escrevo, porque minha filha deixou de viver. Ela havia deixado de viver em função do sumiço dele. Agora deixou de viver pela expectativa da volta dele. O que eu faço como mãe, eu não sei. Você acredita? Eu vou te contar uma coisa. Você acredita que a minha filha, ela fica, quando dá umas 5 da tarde, ela fica no portão de casa todos os dias e sai de lá só 7 da noite esperando o César voltar? Você acredita nisso? Eu sei, você é muito ouvido, pelo rádio ou pela internet. Eu preciso de uma palavra. Eu preciso de um conselho honesto, sincero, com discernimento e equilíbrio. Eu espero ajuda. Meu nome é Silvia. Sou tu ouvinte.